pode marcar sua vida, e você precisa ter isso anotado. Você precisa ter isso escrito. A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, Deus falou comigo em 2003, portanto, há 14 anos atrás. E foi numa manhã, quando eu acordei ouvindo Deus me citando esse texto, citando essa palavra para mim, em 2003. Deus falava de uma maneira muito profunda nesse texto para a minha vida, e eu já compartilhei esse texto, essa palavra várias vezes, e eu sei que hoje ela terá uma conotação um pouco diferente na sua vida, e na minha também, e eu queria muito que você guardasse. Se eu não tivesse o costume de guardar as coisas que Deus fala comigo, eu teria já perdido muitas coisas. Então abra aí, Filipenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Olha só que coisa tremenda. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Diga, eu fui alcançado por Cristo, por um propósito. Vocês estão bem? Tudo bem? Dá um sorriso aí para mim, deixa eu ver. Que coisa, Jesus. Vai lá, de novo. Enche o peito aí para mim, vai lá, enche o peito assim. Diga, eu estou vivo. Isso, vamos lá, vivo. Aleluia. Diga, eu fui. Ó, os vivos ressuscitando. Eu fui alcançado por Cristo para alcançar as pessoas para Cristo. Diga, há um propósito de Deus na minha vida. Ele me alcançou para alcançar. Ok. Agora, cutucou o irmão do lado e diga, acordou, varão? Acordou, varoa? Então vamos para a palavra. Verso 13. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas, aqueles que gostam de estudar português, afinal de contas é a nossa língua, né? Toda vez que tem um mais, portanto, contudo, entretanto, é o início de uma outra afirmação que vem dizendo o contrário da anterior. Não julgo que alcancei, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo é com certeza a figura mais importante no Novo Testamento depois de Jesus Cristo. Alguns teólogos dizem que o livro de Atos não deveria nem ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos de Paulo. Porque depois do 6º, 7º capítulo em diante, a gente só vê a vida de Paulo. Metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele. E num dado momento, e julgo como sendo uma opinião minha, num ataque de soberba, o apóstolo Paulo diz assim, eu sozinho fiz mais do que todos os apóstolos juntos. Ele realmente era o cara. O apóstolo Paulo deixou toda a nossa base de fé cristã, nossa teologia muito bem desenhada, principalmente nos livros de Romanos e Efésios. Ele realmente era o cara. Não perdia uma discussão, não perdia uma discussão sobre a palavra. Era um cara extraordinário, tremendo, a ponto de ter uma vida tão digna diante do Senhor,
que ele disse a uma igreja inteira: me copiem como eu busco copiar Jesus. Olha que tremendo, que vida, né? Foi esse cara, esse mesmo apóstolo Paulo, que diz o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso em glória, ou o peso da glória. Sabe o que significa isso? Imagine você uma grande balança, e você subir nessa balança, e está lá teu peso, e do outro lado da balança ser colocado alguma coisa até ser mais pesado que você. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu botei numa balança todas as minhas tribulações, vou citar algumas. Foi apedrejado até a morte, tomei uma quarentena -1, que é 39 chibatadas nas costas, preso várias vezes, humilhado, espancado, sofreu naufrágio, passou fome e frio, perseguido. Ele diz: colocando isso tudo numa balança, vem a glória do Senhor do outro lado da balança, e nenhuma dessas tribulações é mais pesado do que toda a glória que me espera. Que coisa tremenda, né? Foi esse homem que disse o seguinte: eu estou numa carreira, eu estou numa caminhada em que não julgo que tenha alcançado o topo dela. Eu não julgo que alcancei o máximo do que Deus tem para mim. Eu não julgo que já cheguei lá. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. E encerrando, se é que eu posso dizer assim, encerrando, mas colocando hoje como uma das últimas ministrações que estava fazendo naquela questão de que você tome seu futuro nas mãos, de que você seja responsável por sua vida, eu queria fechar com essa palavra para nós nessa noite. O apóstolo Paulo diz que tinha projetos, sonhos, metas a alcançar e ainda não havia atingido o topo. Ou seja, ele tinha coisas novas para alcançar, ele tinha sonhos para cumprir, ele tinha vários projetos na frente dele, ele queria alcançar esses projetos. Eu quero perguntar aqui, tem alguém aqui? Tem alguém aqui que ainda não atingiu tudo? Tem alguém aqui que ainda quer mais alguma coisa? Tem alguém aqui que ainda sonha com alguma coisa? Cadê os que sonham com mais alguma coisa aqui? Quem aqui acredita que o futuro será melhor ainda? Quem aqui acredita que tem algo sobrenatural lhe aguardando? Quem aqui crê realmente nisso? Diga glória a Deus! Aleluia! Quem realmente crê que está no caminho que vai lhe dar o milagre que espera, a porta que se abre, a resposta tremenda, quem aqui acredita nisso? Glória a Deus, eu também. E eu quero nessa noite pegar alguns comportamentos dessa mente sobrenatural, que é essa mente do apóstolo Paulo, essa mente tremenda de como ele se comportava mesmo sabendo que não tinha chegado lá ainda. Como devo me comportar sabendo que não cheguei ainda naquilo que sonho para mim? O que devo fazer para chegar àquilo que sonho para mim? Dentro das igrejas hoje, de acordo com a diversidade da mente, às vezes a gente fica até assustado de provocar você a sonhar, porque as pessoas andam tão cheias de informações de redes sociais, e as pessoas hoje estão tão contaminadas com relação à doutrina, o coração tão embaçado, as coisas tão estranhas, que às vezes eu tenho medo de dizer para você assim: querido, sonhe uma vida melhor, porque as pessoas dizem: esse pastor só pensa em dinheiro. Deixa eu dizer para você, sua cama é importante? Sim ou não? A cama onde você dorme é importante? Sim? Ok? A comida da sua mesa é importante? Sim? Me responde, crente. Sim. A roupa que você veste é importante? Sim. É? A escola do seu filho que é paga por você é importante? Sim ou não? Ok. Isso tudo é feito com dinheiro, então dinheiro é importante. Se o dinheiro paga a cama que eu durmo, o cobertor que me cobre nesse frio, dinheiro é importante. Porque para mim deitar na minha roça lá, abençoada,
que no período do frio chegou a fazer quase 6. Se eu não tivesse cobertas sobre a minha vida, eu não sei se eu estaria vivo. E o que me deu aquelas cobertas foi o dinheiro que Deus me deu para comprar. E hoje, todos os meus pastores de Canaã, lá almoçando comigo, a gente tendo ali uma comunhão gostosa lá em casa. E isso é importante? É? Amém? Feijoada de primeira, extraordinária. Obrigado, Francelino. Deus te abençoe. Olha que coisas tremendas, todas feitas com dinheiro. Às vezes eu fico assim com receio porque as pessoas andam sendo ensinadas de maneira errada por aí. Mas eu queria dizer para você, deseja uma casa melhor? Qual o problema disso? Deseja um carro melhor? Qual o problema disso? Deseja um salário melhor? Um trabalho melhor? Uma saúde melhor? Deseje que o seu casamento seja melhor. Amém? Amém, querido? Inclusive, essa semana eu vou viajar com minha namorada. Vamos fazer 27 anos de casado, dia 27/7/2017. O que isso quer dizer? Nada. 27/7/17. Uau, alinhamento dos planetas? Não. Nossos 27 anos de casado, vamos namorar, aleluia, glória a Deus, eis que te digo. E tudo isso, graças a Deus, numa vida que Deus tem para nós e nos oferece, e tudo isso é importante. E eu queria dizer para você, se você não chegou lá, não tem problema você querer chegar lá. Eu quero mesmo, inclusive, é que você queira chegar lá. Eu quero que você queira mais e melhor, porque é isso que Deus quer para nós. E o apóstolo Paulo disse, eu não julgo ter alcançado o que eu quero alcançar, mas eu vou alcançar. E aí, então, ele começa deixando o rastro do que ele faz para alcançar o que ele queria. Primeira coisa, ele começa dizendo assim, uma coisa eu faço. Repita comigo. Uma coisa eu faço. Bora lá, crente, vamos lá, vamos ensaiar. Uma coisa eu faço. Agora só quem não falou, vai lá. Te peguei, né? Olha o que o apóstolo Paulo estava falando, querido. Que no caminho para alcançar o sucesso dele, no caminho para alcançar aquilo que era o projeto de Deus na vida dele, no caminho para isso tudo, ele disse, eu não estou parado. Eu faço. Eu estou em andamento. Eu estou em movimento. Querido, ninguém alcançará o que deseja sentado, parado no lugar. Há necessidade de movimento, de ação, de entrega, de compromisso com aquilo que você julga dizer que quer. Ele disse, eu não alcancei, mas eu não estou parado esperando cair do céu. Eu estou caminhando para aquilo, eu estou me movendo na direção. Aqueles que buscam a felicidade para casamento, relacionamento, não espere, faça acontecer. Alegria é temporal, felicidade é estilo de vida. Eu posso ficar alegre porque alguém me deu um dinheiro, mas esse dinheiro me promoveu uma alegria temporal. Mas a felicidade é um estilo de vida. Haja para que ela aconteça, trabalhe para que isso aconteça, se esforce para que isso aconteça. Meu irmão, faça acontecer. Sabe por que pessoas bem desenvolvidas, pessoas economicamente resolvidas, elas se metem nos negócios e as coisas dão certo? Porque eles não entram para ver se dá certo, eles entram para fazer dar certo. É diferente. E Paulo disse, eu não alcancei, mas eu estou fazendo por alcançar. Eu vou citar essa frase algumas vezes nessa ministração hoje, porque eu quero que você saia daqui tendo ela gravada. Sorte é o nome que os preguiçosos dão para o sucesso que os outros têm depois de muito ter trabalhado.
O apóstolo Paulo entendia que aquilo que Deus tinha para a vida dele não seria resultado da sorte, mas seria resultado de trabalho. É impressionante, né? Você passa aí 4, 5 anos numa faculdade, estudando, ralando, e chega o bendito do TCC, e, enfim, e depois do rala tudo e tal, aí você é aprovado depois de chorar, pagar o preço, aquela agonia, madrugada, de noite e tudo, e chega alguém, cara, que sorte. Dá vontade de pegar no pescoço de um cidadão desse, né? Você vai lá, trabalha, paga um preço, negocia daqui, negocia dali, compra, adquire tudo e todo. Rapaz, você deu sorte, comprou no momento certo, deu sorte, né? Querido, a sorte é o nome que preguiçosos dão ao esforço que você faz. Ou você é o preguiçoso que está dizendo que o sucesso dos outros é sorte? Porque o apóstolo Paulo diz, aquilo que Deus tem para mim, eu estou correndo para fazer. Uma coisa eu faço. E o interessante, que eu quero ainda destrinchar dentro dessa única frase, ele disse uma coisa. Quantas coisas? Quantas coisas? É impressionante, querido, como o poder do foco é capaz de realizar. Paulo não disse, faço muitas coisas, ele disse, uma coisa eu faço. Existem pessoas que se envolvem em tanta coisa, isso no dia a dia. Ele levanta dizendo, vou lavar o carro. Aí ele fala, vou dar o banho no cachorro. Fala, vou cortar a grama. Vou pintar aquela parte da porta que ficou faltando. Terminou que ele botou o balde de fora, botou a maquininha de lavar, fez espuma, lavou a metade do cachorro, pintou a metade da porta, chegou no final do dia, ele não fez nada. Começou tudo e não fez nada. Tem mulheres, e elas são orgulhosas de dizerem que fazem muita coisa ao mesmo tempo, não é isso? Dá banho no menino, faz almoço, faz isso, faz aquilo, faz muita coisa ao mesmo tempo, mas tem mulheres que não conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e muitas delas conseguem estragar tudo ao mesmo tempo também. A verdade é, querido, que o poder do foco é extraordinário, a concentração naquilo que se decidiu fazer. Eu tenho um sobrinho que eu já disse a você, que ele se trancou num quarto 6 meses para passar num concurso. O pai dele pegou no pé dele, reclamou dele, porque ele pediu contas do emprego onde ele estava. Ele dizia assim, eu preciso de algo melhor para mim. E ele ligou para mim, tio, o que é que você acha? Vou pedir conta do meu emprego, vai ter um concurso do tribunal tal, daqui tantos meses, e eu quero passar nele. Eu falei, mete as caras. E meu irmão pegando no pé dele, brigando com ele, chamando ele de preguiçoso e tudo, e meu sobrinho, 6 meses dentro de casa. Isso aí não tinha baile, não tinha festa, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada. O menino passou no concurso em 5º lugar. Primeiro salário dele foi maior do que o salário do pai dele, que se aposentou no INSS. E ele disse, tio, no 2º mês eu tive quase 20% de aumento. Aí alguém diz, que sorte, hein? Foco, se trancou dentro de um quarto, foi atrás daquilo que era dele, e o apóstolo Paulo estava dizendo isso, aquilo que eu não alcancei, eu estou agindo para alcançar. Agindo, caminhando na direção. Querido, não adianta fazer muitas coisas e não terminar nenhuma delas. O foco tem esse poder de te concentrar naquilo que você precisa fazer, para você chegar no destino que você sonha chegar. Toda missão tem contratempo, e se a gente não se envolver, corpo, alma e espírito na missão, a gente não consegue. Paulo disse, eu não julgo que alcancei, mas eu estou fazendo aquilo para o qual fui chamado para fazer. Quem aqui tem sonho? Agora os acordados, quem aqui tem sonho? O que é que você está fazendo para esse sonho acontecer? No dia em que Deus, no dia em que meu pai, no dia em que meu marido, no dia em que minha esposa, no dia em que o pastor, no dia em que você resolver, as coisas vão acontecer na sua direção. Bate no peito assim, diga, a responsabilidade é minha. Não posso fazer a prova por você. Não posso fazer um jejum por você. Ou no seu lugar. Posso fazer um jejum por você, mas não no seu lugar. Não posso ler por você. Não posso correr por você.
Não posso orar no seu lugar. Não espere os resultados vindos da vida de outra pessoa. Aliás, pessoas de sucesso, pessoas como o apóstolo Paulo, só se comprometem com aquilo que ele sabe que é responsabilidade total dele. Porque o outro eu não tenho domínio. Ele disse, eu não alcancei tudo, mas eu estou trabalhando para alcançar. Segunda coisa, que para mim talvez seja a mais importante de todas as coisas aqui que vou falar nessa noite. Ele disse o seguinte, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que aconteceram lá no passado. Repita comigo, esquecendo-me das coisas que aconteceram no passado. Querido, ninguém vai para o futuro com a mente no passado. Não tem como. E olha que o apóstolo Paulo tinha o que dizer. Deixa eu te lembrar umas coisas aqui. Se o apóstolo Paulo não fosse um homem que tivesse recebido o perdão de Deus na sua vida, ele não conseguiria ser quem ele era. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele botou muita gente na cadeia. Muitos cristãos foram presos por causa dele. Teve um que foi apedrejado e ele segurou a roupa das pessoas que foram tacar pedra. Pegou cartas e foi atrás dos cristãos e meteu muitos na cadeia e bateu em muitos. A Bíblia não fala que ele tenha matado alguém, mas o apóstolo Paulo, no zelo da religião judaica, prendeu muitos cristãos. A ponto de ser conhecido como o terror contra o caminho, contra o evangelho. Foi necessária uma experiência com Cristo, quando estava a caminho de Damasco e caiu ao chão, e ali ele teve uma conversão extraordinária, e ele disse o seguinte, para chegar onde eu quero chegar, eu preciso esquecer que eu já tive um passado. Já usou droga? Já bebeu? Já prostituiu? Já adulterou? Já roubou? Já mentiu? Já foi? Já foi. Você não tem passado. O apóstolo Paulo diz que dentro do projeto de Deus para a vida dele, o passado é um problema. Nós acessamos o nosso passado pela memória. Nossas lembranças, elas acessam o passado. Nossas lembranças visitam o passado. E é impressionante que o nosso passado, ele é marcado mais por memórias de dor. Porque os traumas, eles produzem raízes mais profundas. E eu já disse, isso aí é bem técnico, mas assim, só para explicar para vocês, o nosso subconsciente, onde ficam as emoções, ele não reconhece passado, presente e futuro, ele só reconhece sentimento. É tanto que quando você se lembra de um passado que lhe doeu muito, você chora hoje. Porque para o nosso subconsciente tudo é agora. Tudo é agora. E se você foi enganado há anos atrás e você ficar lembrando disso, você está chorando agora. Se você perdeu alguém anos passados e não vence essa etapa, você continua hoje de luto e não vence seu luto. De maneira que as tuas memórias estão sempre acessando o teu passado. E Paulo estava dizendo, eu preciso desligar a minha memória. Eu preciso dinamitar a minha ponte que me leva para meu passado. Porque agora eu preciso ir para frente. Essa para mim é com certeza a melhor instrução que o apóstolo Paulo poderia dar, porque esse é hoje um dos maiores problemas que todas as pessoas, não só cristãos, carregam na vida, é não se resolver com o seu passado. Tem gente que até hoje, quando começa a entrar na presença de Deus, ele tem tanto pecado para pedir perdão, que quando ele termina de pedir perdão, acabou o culto. Ele está tão acusado, tão para baixo, tão denunciado. E deixa eu lhe dizer, a palavra diabo, traduzido do original, é acusador. Satanás, acusador. Diga comigo, o diabo é acusador.
Então, se você está se sentindo acusado, não é Deus. Deus não te acusa. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento não é uma acusação. O nosso Deus é juiz. Juiz não acusa, juiz determina a sentença. Quem acusa é o promotor de acusação, que nesse caso é o capeta. E aquele que se permite ser acusado ainda não entendeu a sentença do santo juiz, onde disse: eu te absolvo por causa da cruz do meu filho. E Paulo estava dizendo: eu sei o que eu fiz no passado, mas foi pago. Eu não tenho mais dívida. Eu preciso esquecer o meu passado, eu preciso esquecer o que aconteceu ontem. Eu preciso esquecer. Mas muito mais do que isso, esquecer o passado, parece que é uma coisa assim: apóstolo, como é que eu esqueço para o passado? Como é que eu esqueço? E eu já disse que um pensamento é vencido por outro. Não tem como. Como é que eu abro mão de uma memória que me dói, de uma memória que me fere, de uma memória que me acusa, de uma memória que me denuncia? Como é que eu faço isso? O apóstolo Paulo disse que faz. Ele disse: eu faço, eu esqueço do meu passado. Diga: eu tenho poder de esquecer do meu passado. Como? Pergunta, crente. Diga: eu tenho de Deus o poder de esquecer do que foi feito no meu passado. Como? Avançando para as coisas que estão adiante de mim. Um passado só é vencido por um futuro. Um passado só é vencido por um futuro. O apóstolo Paulo estava dizendo: esquecendo-me das coisas que estão atrás de mim e olhando, caminhando na direção das que estão diante de mim. Diga: a maneira de desligar o passado é ligando o futuro. Só vive nas memórias quem não tem projeção de futuro. Só vive lambendo as perdas quem não tem expectativa de vitória. Só vive amarrado no ontem quem não acredita no seu amanhã. E é por isso que domingo após domingo eu tento jogar você para o seu futuro. Vamos lá para o seu futuro, vamos lá para o seu futuro, vamos lá para o seu futuro, vamos lá para o seu futuro. Porque eu vou lhe dizer, meu irmão, todas as vezes que eu abro a Bíblia eu sei que eu tenho um futuro para mim. Querido, eu quero ser muito franco para você: tem um céu me esperando. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito, mas eu estou indo preparar lugar para você, para quando você chegar teu lugar está pronto. Tem um futuro me esperando. Avance. Amém. Avance. Alguém dá outro glória a Deus desse? Eu gostei. Dá de novo aí, irmã. Ensina esse povo. Vai lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias, acho que foi a pastora Régia. Régia, tu conversa, hein? Você e Nadine, duas linguarudas. Esses dias a Régia falou, não sei se foi você, a Régia falou assim: apóstolo, a gente está muito assim, uhul, está faltando uns aleluia, que isso é bíblico, glória a Deus. Eu falei: sabe o que é verdade? Vamos treinar, aleluia, glória a Deus. Essas palavras sempre foram marcas da nossa vida. Olha que coisa interessante. Oh glória. Os canelas de fogo manifestando aí. Eis que te digo, aleluia. Preste muita atenção, querido. Paulo diz: avançando para as que estão diante de mim. Eu comecei essa ministração perguntando se tem alguma coisa diante de você. Tem? Tem ou não tem? Avance para lá. A palavra avançar no original grego, vocês querem que eu leia? É uma palavra desse tamanho. Ah, para quê? Que vocês não vão decorar isso mesmo? Mas vamos lá. Sangue de Jesus tem poder. Epiketeinomai. Beleza? Essa palavra aí, epiketeinomai, que é avançar, significa esticar-se. Que dá a ideia do atleta quando vem correndo. Sabe o Bolt? Aquele campeão de velocidade que ninguém corre mais do que ele.
que está correndo e está ali, quando está chegando perto da linha de final. Isso é original, avançar. Imagina eu com um narigão desse, ninguém ganhava de mim, meu irmão, ó. Ele está dizendo o seguinte: avance, se esforce. Eu quero mais uma vez dizer, os preguiçosos chamam de sorte o teu esforço. Gente à toa é que chama de sorte o teu esforço. Em todas as áreas, querido, nós encontramos pessoas assim. Tirou 10, cara, tu deu sorte, hein? Que essa prova tá... Gente, sério mesmo, seja sincero com você, para de mentir. Quem é que tira 10 numa nota de sorte, irmão? Quem? Cara, eu dei sorte, fechei os olhos, irmã Diná baixou em mim lá. Nunca na vida, rapaz, que bagunça é essa? Chega aí em academia, eu olho aquele cara com um físicozão e diz assim, cara deu sorte naquele biotipo dele, olha só, deu sorte, vai comer batata doce o dia inteiro, como é que é? Clara de ovo, ficar levantando ferro e depois diz o cara, sorte, 15 anos preparando o físico dele e chega um buchudo lá, todo escangalhado, esse cara tem sorte, o corpo dele lá. Olha só, querido, isso é o que o preguiçoso que não quer levantar da cama se cuidar, a dieta e tudo. Rapaz, você perdeu quantos quilos? Que sorte, hein? Sorte o quê, rapaz? Olha os não que eu disse para as picanhas. E aí vai, e o apóstolo Paulo disse o seguinte, a maneira de chegar no futuro é por esforço. Esforço! Está fazendo faculdade ainda, Nadine? Vai ter sorte, fique tranquilo, não precisa estudar não. Fica de boa. E ele disse, a maneira para vencer passado é colocar nossos olhos no futuro e nos esforçarmos por ele. E ele disse, avançando, se esticando, correndo com todas as forças para chegar em primeiro. Esses dias, pela primeira vez, minha filha ficou de recuperação numa matéria. E a angústia, e o choro. Eu magoei vocês. E a gente fica naquela crise, porque a gente fica assim, tadinho, né? Mas também você não pode aliviar, porque a única coisa que faz é estudar. Então a gente fala, meu Deus do céu, taca o colo. E aí você fica naquela. Colo nada, taca, meu irmão. Conversa essa de colo. Porque quando lá fora tirar um 0, não vai ter colo, vai ter taca. Vem cá, por que você não tirou a nota que você precisava? Deixa eu dizer uma coisa para ti. Sentei ela e conversei o mesmo texto que eu conversei com esses marmanjos que eu tenho lá em casa. Filha, deixa eu dizer uma coisa para ti. Tua nota não abala em nada o amor que eu tenho por ti. Eu te amo tirando 0 e eu te amo tirando 10. Mas uma coisa você precisa entender, qual é seu papel nessa casa. Você não trabalha, você não produz para dentro de casa, o seu único papel é estudar. Então você vai ter que assumir a tua responsabilidade enquanto estudante. A sua responsabilidade enquanto estudante é me dar nota como resultado. Quer me fazer feliz? Tire nota. Agora isso não tem nada a ver com amor, filha. Isso é teu papel. Porque eu te amo, tirando 0 ou tirando 10. Se esforce. Qual é o esforço que você está empreendendo para ter o sucesso que você sonha ter? Em todas as áreas. Qual é o esforço que você faz pelo seu casamento? Qual é o esforço que você faz por seus filhos, por seu pai? Qual é o esforço que você faz para melhorar, para avançar? Eu ouvi esses dias de um cara dizendo que vida financeira... vida financeira e gordura é matemática. Eu falei, eu tenho que ouvir isso. Vida financeira e gordura é matemática. Você quer ouvir? Sim ou não? Sim. Os acordados e os dormentes, querem ouvir? Sim. Ele falou assim, vida financeira e gordura é matemática, querido. Quer ver uma coisa? Quando você está devendo, é porque está entrando menos do que está saindo. É ou não é matemática isso? Está gastando mais do que está entrando.
Sim ou não? Aí ele falou, a solução para isso é ou você gastar menos ou entrar mais. Não é isso, Edmilson, economista? E ele diz que gordura é a mesma coisa. Está comendo mais calorias do que está queimando. Aí acumula. Porque está gastando menos do que está entrando. O que é que acontece? É o balde transborda. E ele falou que isso tudo é esforço. Aí, ok. Alguém perguntou para ele, estava dando a palestra, ok, está entrando menos do que está saindo. E como é que eu faço para entrar mais? Ele, opa, gostei da pergunta. Torne-se perito no que você faz, que as suas entradas vão aumentar. Como é que eu me torno perito? Estude mais, busque mais, seja o melhor, se dedique. Ou seja, ouça Paulo, se esforce, avance para aquilo que você ainda não alcançou. Diga, eu só venço o passado, olhando para o futuro. Só se atinge o sucesso através da realização de um esforço extraordinário que a maioria não está disposta a fazer. E mais, querido, as coisas que estavam diante do apóstolo Paulo o estimulavam mais do que as coisas do passado o condenavam. Quer dizer para você que tudo que está diante de mim me alegra mais do que tudo que já me entristeceu ontem. O que me aguarda é muito maior do que o que já aconteceu com a minha vida. E isso para mim é muito importante. Diga, só se vence passado olhando para o futuro. Só se apagam memórias com visões, com sonhos. Aleluia. Quarto ponto, ele disse, prossigo para o alvo. Depois de me esforçar, depois de me esticar, eu continuo caminhando para o alvo. Nada pode me parar. Diga assim, nada pode me parar. Nada pode me parar. Faz uma cara que eu acredite aí, vai. Bora, Lília. Bora, Lília. Nada pode me parar. Faz uma cara que eu acredite aí, vai. Ó, tá melhorando. Vamos. Bora, crente. Nada pode me parar. Ele diz, prossigo para o alvo. Olha que coisa interessante. Vocês conhecem muito bem a história de Davi e Golias, amém? Davi, quando viu que tinha que enfrentar Golias, Davi, ele era perito numa arma, qual? Funda. Famoso estilingue. Só que não é o estilingue de hoje. Era uma baladeira, como chamavam antes. E Davi, então, sabia que ia enfrentar uma coisa que iria resolver a vida dele de uma vez por todas. Se ele vencesse o gigante, ele era príncipe, porque ele ia casar com a filha do rei, ele estava isento de impostos, ele, a família dele, e ele iria receber o peso dele em ouro. Lembra da balança? Davi falou, estou feito. Também, se eu morrer, morri. Então, o que é que aquele homem fez? Ele falou, meu futuro está diante de mim. Eu sou habilidoso em baladeira. Eu já disse para vocês, eu imagino que Davi, porque Davi era o filho mais moço, e parece que todo mundo queria se livrar dele, mandava ele para o deserto cuidar das ovelhas. Eu fico imaginando que Davi, lá, vivia orando, pedindo para Deus criar o Facebook, o Snapchat, o que mais? O Zap Zap, o Instagram e tudo. Mas enquanto isso não era criado, eu acho que Davi vivia pegando uma pedra, acertando a cabeça de uma ovelha, acertando um matim. Eu acho que Davi passava o dia inteiro. A Bíblia fala que ele cantava, que ele adorava, mas eu creio que ele ficava brincando de tiro ao alvo. Mesmo sendo um expert, e olha, quero que você preste muita atenção, uma das tribos de Israel, quando veio para a guerra, uma das coisas que estava lá como sendo instrumento de guerra
é que aquela tribo, ela não errava uma pedrada. Vocês já leram isso? Que uma das tribos de Israel era expert em funda. Você imagina uma pedrada. E eu creio que Davi ficava ali, um cara muito bom. Ele imaginou o tamanho do gorila que ele ia ter que enfrentar, que é um tal de Golias. Ele ficava imaginando. Quem aqui já atirou? Estou sabendo, hein? Também já tirei. Quanto maior o alvo, mais fácil de acertar, sim ou não? É ou não é verdade? Desde uma tampinha a uma latona, quanto maior o alvo, mais fácil de atirar, de acertar, é ou não é? É lógico, lógico isso. Quando Davi viu o tamanho daquele gigante, ele disse assim: não erra esse cara. Todo mundo olhava o tamanho do gigante, Davi olhava o tamanho da oportunidade. Se um cara desse eu não erro. Mas, vai que o gigante, ó. Vai que o gigante, ó, dá uma mascada para o outro lado. Davi levou 5 pedras, porque ele estava disposto a errar até 4 vezes, se fosse preciso. O apóstolo Paulo estava dizendo exatamente isso. Apesar de todos esses pesares, apesar de todos esses percalços, apesar de ter sido perseguido, enganado, abandonado, apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, Paulo estava dizendo: eu vou continuar seguindo, eu não vou parar, eu vou prosseguir para o meu alvo. Apesar de não ter dado certo uma vez, poderá dar a segunda. Apesar de não ter dado nem na primeira nem na segunda, poderá dar certo na terceira. Apesar de não ter dado na terceira, na quarta, poderá dar na quarta, na quinta, mas dará certo. Diga comigo: o fato de ter dado errado não é porque está errado, é porque eu posso ter feito errado, mas posso fazer certo agora. Cutuca teu irmão e diz: segue, vamos, prossiga, 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 olha para frente. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O texto bíblico é batei? Não. O texto bíblico é batei? Batei? Batei, batei, e abri-se-vos-á. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Não é só bater da primeira, tem que bater. Jesus está dizendo: bate até abrir, rapaz. Certa feita ele diz numa parábola que um homem recebeu uma visita em casa e não tinha pão. Esse homem hospedou o visitante e foi no vizinho. Madrugada: vizinho, ô vizinho. Aí o vizinho grita lá de dentro: o que é que você quer, cara? Rapaz, eu estou com um hóspede na minha casa e eu estou sem pão. Me dá um pedaço de pão para dar de alimento para ele. Rapaz, vai dormir, me deixa dormir, pelo amor de Deus. Vizinho, não deixa eu levar essa vergonha não, não me deixa essa vergonha, me ajuda, me dá o pão aí. Vai dormir, cara. Jesus disse o seguinte, que o cara levanta e dá o pão para se ver livre. Jesus usava coisas comuns para representar coisas espirituais. Querido, ó, no céu, ó, até que hora Deus disse: fala, crente, o que é que tu quer? Prossiga, bata na porta, não pare, insista, peça, clame, deseje, se esforce, tente de novo, leia mais uma vez, ouça de novo, converse de novo, procure entender, vá mais uma vez, prossiga. O que é que está te parando, querido? O que é que foi que parou você? Ele diz: prossigo para o alvo. Deixa eu te dizer o que é que talvez pode ter te parado. É o último ponto dessa palavra, onde diz o seguinte:
pelo prêmio da soberana vocação. Eu descobri que existem poucas pessoas fracassadas nessa vida, pouquíssimas. A maioria desistem antes de fracassar. Na verdade, não experimentaram fracasso, desistiram antes do resultado. E sabe por quê? Porque o que eles desejam é menor do que o esforço que eles estão dispostos a empenhar. Quando aquilo que você deseja é mais fraco do que a força que você tem para alcançar, você desiste. Sabe o que é que Paulo dizia? Não paro não, porque tem um prêmio me esperando. E esse prêmio é uma vocação soberana, é um plano maior do que o meu, é um projeto que está acima da minha vida, ele é maior do que tudo, e eu vou fazer tudo que for necessário, por causa dessa soberania que me chamou. Diga uma voz, soberana, me chamou, e tudo se torna menor. Quando você entende isso, eu hoje ministrando aqui pela manhã essa palavra, eu me lembrei que acho que há 14 anos, eu não sei se Paulinha já era nascida, eu estive no Canadá e senti no coração de ir morar no Canadá uns 2 anos e queria ir morar no Canadá. Comecei a orar para isso, uma igreja de lá me convidou, me mandou um convite, e eu me lembro naquela salinha ali, onde é a salinha de consolidação, chamei meus 12 e disse: queridos, estou com um plano de mudar para o Canadá. Vou passar 2 anos lá, quero estudar. Eu fui lá, vi a casa, o pastor me deu um carro, me mostrou a escola e tudo. Falei, beleza, meus filhos vão fazer inglês e francês. Isso em 2 anos, uma igrejinha pequena, devia ter umas 15, 20 pessoas talvez. E vou implantar a visão celular aqui. Me empolguei, falei, é de Deus. Já falei logo com meus 12. Isso há 12 anos atrás. Canaã, num pique total em células, coisa mais gostosa, tremendo, explodindo. Eu falei, vou para o Canadá. Aí eu falei, glória a Deus, comecei a me preparar, peguei meu visto, recebi um visto de 3 anos, com tudo pronto, carta na mão. Aí escrevi para o meu pastor, o apóstolo René, em Manaus, falei, estou indo para o Canadá e tudo, mandei um e-mail para ele, ele disse, você não vai? Eu falei, como assim não vai? Eu falei, não vai porque o projeto ainda está no início, você não pode ir agora, e tarará. E eu descobri que meus 12 estavam fazendo macumba de crente também, orando para que a coisa desse errado. E, enfim, terminou que, nos fim das contas, eu estava em casa na agonia, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero demais isso, eu quero muito ir para lá, eu quero muito. E fui 2 vezes lá no Canadá, em Toronto. Outra vez estive em Vancouver e eu estava olhando e falei, Deus, isso aqui é tremendo, vou poder estudar, vou poder fazer minha pós, vou poder isso, eu me enchi de sonhos e tudo. E meu pastor chegou para mim e disse o seguinte, quando você entra numa faculdade, você não entra como um homem comum, você é um apóstolo. Quando você dirige um carro, você é um apóstolo. Quando você vai no mercado, você é um apóstolo. Você não é uma pessoa comum, preste muita atenção nas decisões que você está tomando. E um dia ele chegou para o Marquinho, e falou no aeroporto, falou assim, Marquinho, o diabo está querendo levar teu pastor para o Canadá, ué? Eu falei, Jesus amado. E eu fui orar e minha esposa me deu a seguinte palavra que me deu paz. Falou, amor, nós sempre prosperamos ouvindo o nosso pastor. Vamos obedecer? Respirei fundo, falei, vamos. Escrevi para ele, falei assim, meu pastor, não vou mais não. Engavetei o projeto. Há uma vontade que é superior à minha. E o apóstolo Paulo diz isso. Todo esse meu esforço não é por algo tão temporal e tão sem valor. Todo esse preço de me esquecer do passado, de avançar, de me esforçar, de pagar o preço e de tudo e tal, é porque há um chamado,
há uma vocação sobre a minha vida, e esse chamado é soberano. Sabe o que significa isso, querido? Que soberano é aquele que manda e não pergunta. Soberano é o que define e ninguém é contra. É o que decide, a voz dele é a última. E a voz do Senhor tem que ser soberana sobre as nossas vidas. A gente precisa aprender isso, que soberano é Deus. Ele que é o Senhor, Ele quem decide. Ele, e sempre será Ele. Ele, sempre Ele. Então preste atenção, para você e eu, que ainda estamos lutando para alcançar nossos alvos, nossas metas, amém? Quem aqui é como eu, que está pagando o preço para isso? Entre em ação, como o apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, uma coisa, foque nisso que Deus está querendo te dar, esqueça-se do seu passado, e aqui todo mundo tem um. Não existe passado feio ou bonito, é passado. Não existe passado colorido ou preto e branco, é passado. Não existem coisas terríveis demais ou coisas amenas, é passado. Avance no sentido de garra, de leão, avance no sentido de esforçar para aquilo que está diante de você. Prossiga nesse projeto, porque há um prêmio no final. Há um prêmio. Teu esforço, todo esforço é recompensado. O que é que eu disse? E no que tange a obra de Deus, mais ainda. 1 Coríntios 15:57 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o vosso trabalho não é. Ninguém trabalha em vão para Deus, há uma recompensa do Senhor para nós. Trabalhe sabendo que há um prêmio que te espera. Venha para a igreja sabendo que tem um prêmio que te espera. Lidere sua célula sabendo que tem um prêmio que te espera. Diga não ao pecado sabendo que tem um prêmio que te espera. Seja crente no teu trabalho sabendo que tem um prêmio que te espera. Seja superior a essas coisas sabendo que tem um prêmio que te espera. Tem um prêmio te esperando e lute por ele. Olhando para frente, autor e consumador de nossa fé, olhando para frente, minha memória, ela é igual a um porco, ela gosta de lixo. A tua memória é nojenta, tua memória, ela não gosta de ir lá, quando você foi à praia a primeira vez, tua memória não gosta de lembrar a primeira viagem de avião que você fez, tua memória não gosta de se lembrar de presentes, tua memória gosta, sabe do quê? Do dia que falaram grosso contigo, do dia que lhe traíram. Sabe o que é que tua memória gosta? Do dia que você apanhou. Tua memória gosta do dia que você foi abandonado. Tua memória gosta, sabe do quê? Do dia que teu pai falou: qual é, moleque, isso não é para você. É isso que sua memória gosta. Sua memória gosta de lixo, e memória mora, sabe aonde? Nas emoções, e ela traz esse lixo para o presente. Por isso que Paulo diz: eu não posso viver na minha memória, eu tenho que viver na minha visão, eu tenho que viver no meu futuro. Um colega chamado Daniel Uchoa colocou esses dias num vídeo uma coisa interessante. Ele tem um carrão mesmo, não sei se é uma Ferrari que ele tem, e ele estava saindo da academia, e à frente dele estava um pai e um garoto de uns 8, 10 anos. Diz que o garoto olhou o carrão do Uchoa e o Uchoa atrás, diz que falou assim: paizão, ó, daqui uns dias esse aqui vai ser meu carro, quando eu crescer eu vou ter um carro desse. Diz que o pai falou para ele: se toca, menino, isso aí não é para qualquer um não. Sabe por que hoje você se escandaliza por isso? De tanto me ouvir falar. Mas muitos de vocês passaram a vida inteira ouvindo isso de seus pais. Olha o que é que o pai fez. O filho está caminhando com o herói dele. E o menino tem um momento de fé e diz assim: meu futuro é um carro desse. E o pai dele disse: isso aí não é para você não, cara. Isso aí é para gente de outro tipo. Ele começou a dizer que tipo era o filho dele. Porque ele não precisa dizer, quando diz que uma qualidade dessa não pertence ao futuro dele, ele já enquadrou o filho dele no lixo.
E Daniel Show ouviu aquilo e ficou deprimido. Ele dizendo assim: cara, como é que um pai mata o sonho de um filho desse jeito? Tem um monte de gente aqui me ouvindo hoje que viveu isso a vida inteira, e tua memória só sabe trazer essa porcaria para você. Você nunca vai ser ninguém. O que é que você quer alimentando memória? Você precisa alimentar visão. Visão. O que é que você quer, querido, deixando tua alma chafurdar nas lembranças do ontem? Eu não conheço ninguém aqui que esteja me ouvindo que o seu passado seja melhor do que o que você vive hoje. Se eu estiver enganado, me perdoe, mas eu quero lhe dizer uma coisa, porque a minha vida, pelo menos, é uma história antes de Cristo e outra depois de Cristo. E lhe digo mais, o futuro que lhe espera é para te trazer tal alegria que você não vai se lembrar que um dia você já chorou por alguma coisa. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Repita comigo: não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me, abandonando, largando o meu passado, a minha memória, e avançando para aquilo que está diante de mim, prossigo, continuo avançando, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Diga: há um prêmio. O meu futuro será 1000 vezes melhor do que o meu ontem e do que o meu agora. Glória a Deus. Agora, todas as coisas que geram futuro são ação, caminhada, esforço, tudo feito no agora. Eu vou lhe falar uma palavra dura. Não vá embora sem ouvir isso. Vou lembrar você que eu sou filho de Paraíba. Ainda hoje no almoço disseram que eu fui fabricado na Paraíba e montado em Brasília. E é verdade, eu acho que mais ou menos por aí. Eu quero te falar uma coisa igual um paraibano fala, para você não esquecer. Quer ouvir? Sim ou não? Sim. Você vai chegar no seu futuro. Abençoado ou lascado, mas vai chegar. Eu vou falar de novo. Você vai chegar no seu futuro. Abençoado ou lascado, mas vai chegar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui vai morrer até antes do ano de 2020? Ninguém? Só assim, vai ou não vai? Você vai morrer ou não vai? Então você vai chegar no seu futuro. Pelo menos os próximos 3 anos. 3 anos é ou não é futuro? Você vai chegar em 2020 abençoado ou lascado? Vou mudar lascado por partido em banda, que fica mais bonito. Você vai chegar no seu futuro abençoado ou partido em banda? Você vai chegar no seu futuro de qualquer jeito. De um jeito ou de outro, você vai chegar no seu futuro. Oi, você vai chegar no seu futuro. Como? Como? Diga: o meu futuro vai chegar de qualquer jeito. Eu que não vou chegar lá de qualquer jeito. Selado? Amém. Só os que vão estar vivos em 2020 fiquem em pé. Olha, até quem estava dormindo acordou, rapaz. O povo com medo de morrer, rapaz. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quem tem um alvo aqui, diga amém. Amém. Quem tem um alvo aqui, diga aleluia.
Diga comigo, apóstolo. Nos encontraremos no futuro. E o meu futuro será abençoado. Eu creio. Então vamos fazer um exercício.